Em 2 Coríntios 3, do versículo 1 ao 18. É uma leitura extensa, mas presta bastante atenção, porque só a leitura da palavra já traz muita vida para nós. Só essa leitura já é impactante, já traz vida, já faz a gente ficar motivado no Senhor. Então vamos ler. Diz assim a palavra do Senhor: começamos, porventura, outra vez a recomendarmos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendações para vós outros ou de vós? Versículo 2: vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedras, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado, nesse respeito já não resplandece diante da atual sobreexcelente glória. Porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia, que se desaparece. Mas os sentidos deles se emboltaram, pois até o dia de hoje, quando faz a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Aleluias. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Aleluias, amém? E todos nós, com os rostos desvendados, contemplando como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Esse último versículo tem que estar gravado no nosso coração, porque todos nós estamos assim, se nós cremos, nós estamos, o véu foi rasgado. Então, se você crê nessa palavra, se você, assim, nós estamos na busca da própria imagem, da própria presença do Espírito Santo, da própria presença do Senhor Jesus, eu queria que você glorificasse o nome do Senhor, aplaudindo a esse nome, glorificando a esse nome, que é o nome que está sobre todo nome, o nome do Senhor Jesus. Santo, 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 santo é esse nome. Aleluias. Pode começar. Essa palavra de hoje ela tem 2 pontos principais.
O primeiro deles é a carta viva que nós somos, e depois ele vem mostrar como é que isso é possível. Como é possível sermos cartas vivas do Senhor nos dias de hoje. Na verdade, ela vem retratar a nossa vida cristã, a verdadeira vida cristã, a vida do verdadeiro crente, aquele que de fato se esforça para viver o verdadeiro evangelho, aquele que de fato deseja ser alguém parecido com Cristo, aquele que de fato não vem aqui de domingo à noite só para passar um tempo, cantar algumas músicas bonitas e se emocionar, aquele que de fato quer viver a verdade de Cristo em nós. Aleluia. Então a palavra do Senhor de hoje vem retratar a nossa vida cristã, a verdadeira vida cristã. E aí a gente tem que fazer perguntas, lógico, né, como sempre. Será que nós nos identificamos com ela? Será que nós temos nos identificado com a verdadeira vida cristã? Será que isso tem feito parte de nós? Ou será que nós temos vivido algo totalmente diferente da vida cristã? Será que aos domingos a gente vem aqui, e aqui na igreja são 2 horas, é tão pouco tempo, né? E a gente olha para um, para outro, e a gente imagina, lógico, não, somos todos crentes, somos todos firmes, somos todos cristãos de verdade, mas hoje o Senhor quer trazer uma reflexão sobre a nossa verdadeira vida cristã, como tem sido essa vida cristã. Então, primeiro o apóstolo Paulo pergunta lá na carta, né, de Coríntios. A igreja de Coríntios era uma igreja cheia de dons, como muitos de nós já sabemos, porém uma igreja que tinha muitos problemas. E o apóstolo Paulo, nessa segunda carta, ele começa perguntando, né, para a igreja, se essa igreja tinha condição de se autorrecomendar, de recomendar a ela mesma. Quando a gente às vezes vai fazer uma entrevista de emprego, ou às vezes entra num site para se cadastrar alguma vaga, a gente vê lá, às vezes algumas empresas pedem o quê? A carta de recomendação, não é isso? Alguém já viu sobre isso? E a carta de recomendação é quando o seu a empresa onde você trabalhava, seu ex-chefe, sua ex-empresa, vamos dizer assim, faz uma cartinha ali, recomendando você para esse novo emprego, dizendo que você trabalha direitinho, que você cumpre horário, que você executa direito às tarefas. E o apóstolo Paulo está pedindo algo semelhante aqui. Só que ele pergunta assim, será que vocês mesmos podem fazer uma carta de recomendação de vocês? Ou será que vocês vão ter que pedir essa carta para alguém? Olha que interessante, porque aqui no mundo, quando a gente pede uma vaga de emprego, nós mesmos nós pedimos para alguém a carta de recomendação. Porque o mundo jaz no maligno e as pessoas talvez nem acreditem. Imagina eu mesma fazendo uma carta de recomendação sobre mim, né? E o cara vai chegar ali, vai pegar. Ontem nós vimos o trecho do filme Corajosos, não sei se todo mundo assistiu, só dando de uma forma que vocês entendam melhor. Tem uma cena no filme Corajosos, é lindo esse filme, maravilhoso, é um filme cristão, onde o rapaz ele é chamado pelo gestor e ele fala assim, olha, eu preciso que você faça uma gambiarra aí, né? Que você fale que chegou sempre um pallet, eu não lembro direito como é que é, mas um pallet a menos do que o que realmente chegou. Então ele tinha que fazer uma sacanagem ali e na verdade era um teste para ver se ele era honesto, para que depois ele fosse promovido, e ele passou no teste. Ele era um homem que vivia a verdadeira vida cristã. E ele passou no teste, ele foi promovido depois. O Senhor abençoou ele e a casa dele. E aqui o apóstolo Paulo, né, imagina a gente mesmo fazendo, lógico, a gente vai colocar as coisas melhores, não, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, porque eu sou aquele outro. Só que o apóstolo, no mundo é assim, aí no mundo, imagina o seu chefe, será que é tudo isso mesmo, né? O suposto chefe, olhando aquela carta, e até duvidando de nós. Mas olha que interessante, porque na nossa vida espiritual é o contrário. A nossa autoanálise é o que valida. Por quê? É o que valida a nossa carta de recomendação. Porque o Senhor conhece o nosso coração. Ele conhece as intenções do nosso coração.
Ele nos conhece no profundo. Então não adianta eu escrever uma carta de recomendação, cheio, toda floreada, se eu não sou assim. Mas o apóstolo Paulo quer saber, será que a gente tem condições hoje de escrever a nossa própria carta de recomendação? Como seria se nós tivéssemos que escrever essa carta? Será que seria uma carta legal? Ou será que a gente ia ver ali que em alguns pontos, ou talvez em muitos pontos, nós não estaríamos executando aquilo que o Senhor gostaria? O foco dele é transformar vidas. E ser carta viva do Senhor significa que houve um encontro verdadeiro com Ele, que a nossa vida foi verdadeiramente transformada por Ele. Então hoje, a gente queria repetir essa pergunta, não só para vocês não, para nós também, porque nós conversamos sobre isso hoje o dia todo. Será que eu poderia me auto-recomendar? Como seria a minha carta de recomendação, a carta que eu escrevi sobre mim mesma? Como seria a sua carta de recomendação? Você acha que seria uma boa carta? Então hoje o Senhor quer tratar um pouco sobre isso. E como é que a gente pode caminhar para ter essa verdadeira vida cristã, para ser aquilo que o Senhor sonhou que nós fôssemos? Porque, só vou falar aqui desse jeito, tá? Porque nós somos uma carta lida por todos, não é verdade? Quando você está lá no seu trabalho, você está sendo lido por todos que lá estão. Quando você vai numa festa da sua família, a sua família está lendo a carta que você é. Quando você está aqui na igreja, a gente lê a carta que você é. Todos nós lemos. Nós somos lidos, estamos sendo lidos 24 horas por dia. Tem alguém olhando para a gente, né? Tem alguém observando o nosso comportamento. Nossos filhos estão nos lendo, nossos pais estão nos lendo, nossa família está lendo, na fila do banco estão me lendo, no trânsito tem alguém me lendo, em todos os lugares. Em todos os lugares. Então, como somos lidos, se não pudermos recomendar a nós mesmos nessa carta, então é uma coisa certa. Nós não estamos vivendo ainda, porque nós vamos viver em nome de Jesus, o verdadeiro evangelho do reino, o verdadeiro evangelho, o verdadeiro reino de Deus aqui na terra. E foi para isso que Ele nos chamou, para sermos cartas que podem se ler, cartas que são agradáveis na leitura. Não tem livros que a gente pega e fala, nossa, que leitura agradável. Será que somos nós uma leitura agradável? Temos sido uma leitura agradável diante dos olhos do Senhor? Nós somos sim, e precisamos ser as cartas de Cristo escritas pelo Espírito. E sido escritas pelo Espírito, como está na palavra, não em tábuas de pedra, porque antes era pela lei, mas em tábuas de carne, escritos pelo Espírito no nosso coração, porque o Senhor, na verdade, vive e reina dentro de nós. Quando a Marisa faz essa análise, né, essa comparação com um currículo entregue numa empresa, o que você, quando faz uma autoanálise, quando nós fazemos uma autoanálise de nós mesmos, o que nós colocamos no papel? O que nós escrevemos? É isso que o Senhor quer falar ao nosso coração. É isso que o Senhor quer trazer à nossa memória. O que nós, olhando para nós mesmos, estamos escrevendo de nós? O que nós estamos apresentando? Será que precisam mesmo nós conseguimos recomendar verdadeiramente, ou precisamos dessas cartas de recomendação? Porque quando nós analisamos e colocamos a verdade, e reconhecemos os nossos erros, e colocamos as verdades nessa carta, vão olhar para nós e vão falar, não, verdadeiramente eles são isso, esse rapaz é isso. Então, nós precisamos ser essas cartas de Cristo, escritas sim pelo Espírito, que é o Espírito que vivifica. É isso que não mais pela lei, não mais por que eu falei, pelas essas tábuas de pedra, como na época de Moisés, mas isso tem que estar
escrito no nosso coração. O Senhor deixou isso no nosso coração, através da palavra. Então, a gente tem que recomendar, nós temos que recomendar a nós mesmos. Essa que é a grande verdade. Então nós, vivemos ainda o verdadeiro reino, se nós recomendarmos, se nós fizermos essa análise, sabemos que essas tábuas de carne, que nós estamos com o Senhor no nosso coração, mudando a nossa mente, mudando o nosso agir, nós verdadeiramente viveremos o Evangelho, nós verdadeiramente viveremos as boas novas. Então, Moisés recebeu em tábuas de pedra, mas nós recebemos pela graça, com o amor, e o amor se fez carne, o amor se tornou homem, e morreu por mim e por você na cruz do Calvário, e ressuscitou. E isso, quando aconteceu, o véu foi rasgado, e o amor está aqui dentro de nós, e é isso que nós precisamos ter nas nossas vidas, viver esse Evangelho, fluir dele em tudo, fluir do Senhor em todo e qualquer ambiente, deixar que Ele governe a nossa vida. Então, em todo tempo, em todo lugar, nós temos que viver aquilo que o Senhor sonhou e colocou no nosso coração para vivermos, esse Evangelho. Nós somos as cartas vivas do Senhor. As pessoas têm que olhar para nós e através de nós ver assim: ali tem Jesus, ali está Jesus. E como nós fazemos isso? Buscando o caráter de Cristo, buscando a presença do Senhor. Nós temos que viver isso em todo e qualquer momento. Amém? Por meio do Senhor nós tivemos o acesso liberado a uma nova aliança. Aleluias. Uma aliança diferente da que era vivida no tempo da lei, no tempo de Moisés. Nós vivemos hoje uma aliança nova, a qual o Senhor nos deu livre acesso. Aleluia. E esse acesso possibilita muitas coisas na nossa vida. Então nós somos privilegiados. Amém. Somos privilegiados e nós temos a oportunidade, como eu falei no início, dando spoiler, de ser habitação do Senhor. Hoje, nós somos habitados por Deus, nós fomos habilitados por Ele, porque nós somos ministros de uma nova aliança. Eu e você temos que ter esse entendimento. Todos nós que estamos aqui somos ministros de uma nova aliança. Uma aliança que não é mais de letra, mas uma aliança, como diz a palavra no versículo 6, diz assim: porque a letra mata, mas uma aliança que é do Espírito. E o Espírito, como a própria palavra diz, ele vivifica. Olha lá. O Senhor nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Hoje, nós estamos debaixo da graça. Aleluia. É diferente. Hoje é diferente da época em que Moisés viveu. E nós somos privilegiados por isso. Porque há aqui em nós um Espírito que é vivo, que é santo, que é poderoso, que é consolador, que é transformador, que vivifica, que muda a história e que mora em cada um de nós. E Ele age por meio de nós. Então, nós queremos perguntar: como é que você se sente? Você se sente ainda preso na lei? Ou até mesmo preso na religiosidade? Ou você se sente livre no Espírito que vivifica? Hoje o Senhor quer dizer que nós precisamos nos desprender da lei e viver no Espírito. Viver com acesso no Espírito. Estar conectados ao Senhor no Espírito. Eu queria levar vocês a ler Êxodo. Aqui ele menciona a passagem de Moisés, né? Quando Moisés recebe as tábuas, depois ele vai quebrar as tábuas,
Daí ele volta de novo lá e escreve de novo. E aí o que acontece? Em Êxodo 34, do 29 ao 33, olha o que diz a palavra. Eu vou ler, depois a gente já passa para você, tá? Quando desceu Moisés do monte Sinai, tendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia depois de haver Deus falado com ele. Olhando Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que resplandecia a pele do seu rosto, e temeram chegar-se a ele. Então Moisés os chamou, Arão e todos os príncipes da congregação, tornaram a ele e Moisés lhes falou. Depois vieram também todos os filhos de Israel, aos quais ordenou ele tudo que o Senhor lhe falara no monte Sinai. E tendo Moisés acabado de falar com eles, pôs um véu sobre o rosto. Olha que interessante essa passagem. Eles temeram, e sabe o que eles temeram? Ver em Moisés a glória de Deus. Foi isso que eles temeram. Mas hoje, o que o Senhor faz conosco? Ele não só permite que a gente veja a glória, porque nós temos livre acesso a essa glória, mas Ele permite que nós contemplemos a glória, que a gente contemple a glória de Deus. Nós não precisamos temer os rostos brilhantes. Nós não precisamos temer o seu rosto. Quando você se olha no espelho e vê o brilho do Senhor, a glória do Senhor em você, não há o que temer. Muito pelo contrário, isso significa que há uma contemplação na sua vida, que você tem contemplado o Senhor. É diferente, porque esse contemplar, esse acesso, ele faz com que a gente esteja mais próximo do Senhor. Esse contemplar faz com que Ele nos transforme. Olha que interessante. No tempo da lei, o povo não queria estar perto de Deus. Ele mandava a Moisés, vai lá Moisés, sobe no monte você, fala com Deus. Eles tinham medo, eles terceirizavam a conversa com Deus. Mas, olha que interessante, Moisés, perto de Deus, brilhava. Aleluia. O povo, longe de Deus, fazia bezerro de ouro. Essa é a chave. Perto de Deus, com Ele a gente brilha, a gente resplandece a face do Senhor, resplandecemos da glória. Longe do Senhor, sem contemplação, nós construímos bezerros de ouro. Nós não podemos mais aceitar e ficar nessa situação, ficar neste lugar. Nós precisamos subir no monte. Como diz aquele louvor, eu vou subir no monte, eu vou ficar mais perto do Senhor. Agora não lembro a letra, outro dia as meninas cantaram aqui, a Isa e a Maria Cibele. Eu vou subir no monte, eu vou subir. Moisés, você vai subir, mas eu vou subir com você. Eu quero a glória, eu quero acesso a essa glória, eu quero contemplar o Senhor também. Eu quero viver isso, eu quero ter acesso. O véu já foi rasgado. Mas nós e vocês hoje podemos estar perto dele. É essa que é a grande mensagem para as nossas vidas nessa noite. Porque o véu foi rasgado. E o Senhor se faz presente nas nossas vidas. Só que nós temos que, muitas vezes, a gente fica assim, ele já foi rasgado, o véu, já foi tudo isso que nós falamos. Mas nós queremos a presença de Deus em certas horas? Nós entregamos o controle das nossas vidas verdadeiramente para o Senhor? Nós queremos contemplar a glória do Senhor? Nós queremos estar na presença dEle em todo o tempo? Pois, se nós quisermos, se nós verdadeiramente tomarmos essa decisão, Ele nos transforma, Ele transforma o nosso interior, Ele nos transforma, Ele nos proporciona ver aquilo que Ele vê. O que Ele vê um filho amado, Ele vê um filho que está sim passando por dificuldade,
mas ele vê um filho que tem força, um filho que é amado. Então assim, nós temos aqui assim duas figuras, né? Dois personagens que olharam com uma outra ótica. Nós temos aqui Davi e Isaías como exemplo. Lá em Atos, no capítulo 13, no versículo 22, diz assim, falando de Davi: e tendo tirado a esse, levantou-lhes o rei Davi, do qual, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Esse era Davi, um homem segundo o coração de Deus. Davi, ele via como Deus via e fazia aquilo que o Senhor queria. Ele fazia toda a vontade do Senhor. Errou? Errou. Falhou em certas horas? Falhou. Mas ele se prostrou diante do Pai. Ele reconheceu os seus erros. Davi vivia na lei. Ele vivia na lei. Imagina agora se Davi vivesse na graça. Nós temos que fazer essa análise. Isaías, lá no capítulo 6, a partir do versículo 1, de 1 a 8, diz assim a palavra do Senhor: olha, no ano da morte do rei Uzias, é o próprio Isaías falando, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então disse eu: ai de mim, e clamavam uns para os outros: santos, as bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim. Essa parte que eu queria que você prestasse muita atenção, quando Isaías diz isso. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo impuro, de puros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías teve uma experiência sobrenatural. Isaías viu nessa hora com o olhar do Senhor. Antes, um pouco antes, ele falava, né? Esse povo de impuros lábios, ele falava do povo quando estava aqui na terra, mas quando o Senhor o leva e faz ter essa visão de cima, ele olha e fala assim: ai de mim. Ele olha com os olhos do Senhor, olha de cima. Quando Isaías deixou a perspectiva da terra, ele viu assim, pela perspectiva de Deus, ele entendeu que a terra estava cheia da glória do Senhor. Então, pôde ver ela também assim como o Senhor via. Ele olha e reconhece assim: ai de mim, que eu sou um homem de puros lábios. Eu estou olhando para mim e vejo assim, eu que estou errado, meus lábios são impuros. Então, veja, amado, nós temos assim acesso total na presença do Senhor. Nós temos que olhar
buscar o caráter de quem? O caráter de Cristo. O caráter, a vontade, aquilo que o Senhor espera de nós. Olhar com os olhos do Senhor a todas as situações. Isso é viver pela graça. Isso é buscar a presença do Senhor. Isso é buscar contemplar a presença do Pai. Isso é contemplar a Deus. Então, pode falar. Esses dois homens de Deus, só para a gente entender melhor essa questão, eles viviam no tempo da lei. Olha como eles eram diferenciados. Agora, o que o Senhor quer dizer, se Isaías, no tempo da lei, pôde ver com a perspectiva do Senhor, enxergar que a terra estava cheia da sua glória. Se Davi, que viveu no tempo da lei, pôde ver e ser um homem segundo o coração de Deus, o Senhor quer dizer, imagina você. Aleluia. Imagina nós que vivemos hoje aqui no ano de 2024 e temos total acesso ao Senhor em qualquer hora do dia, em qualquer minuto que você quiser, você pode falar com Deus. Você não precisa marcar uma audiência, você não precisa falar palavras, pegar o dicionário e colocar várias palavras que nem a gente mesmo entende. A gente tem um acesso livre, total ao Senhor, pode ser às 3 da manhã, pode ser às 8, pode ser na fila do banco, no volante, em qualquer lugar. E o Espírito habita em nós. Aleluia. Ou seja, o que o Senhor quer dizer é que eu e você podemos fazer ainda muito mais do que fez esses dois homens. Amém. Podemos ser para Ele muito mais do que foi Isaías, um dos maiores profetas da Bíblia, Davi, descendente, Jesus é descendente da linhagem de Davi. Olha como esses homens eram importantes e o quanto nós também hoje podemos fazer. Por isso nós trouxemos esses exemplos. Porque nós temos total acesso ao ministério do Espírito. Aleluia. Nada pode impedir. Nada pode impedir você de acessar esse ministério do Espírito. Nada pode nos impedir de acessar esse ministério do Espírito. Nada pode nos impedir de viver coisas sobrenaturais. Amém. Mas nós ainda estamos vivendo no natural. Em muitos momentos ainda estamos vivendo no natural. Ainda estamos pensando de forma natural. Mas o Senhor quer despertar em nós essas cartas vivas para que vivamos de forma sobrenatural. Afinal, há um Deus habitando em mim. Aleluia. E habitando em você. Aliás, um Deus não. Há o Deus, aleluia, o Senhor Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Aquele que morreu e não só morreu, Ele ressuscitou ao terceiro dia e Ele compartilha isso conosco, vivendo em nós. Então é isso que a gente queria deixar como mensagem. Tem mais algumas coisas aqui para a gente colocar, mas a mensagem central é essa, que você pode acessar isso. Nada impede que você acesse. O único que pode impedi-lo, o único que pode me impedir, e pode impedir o Jean e todos nós, somos nós mesmos. Somos nós mesmos que impedimos de acessar o sobrenatural do Senhor. Pronto. Esse ministério é o responsável por nos permitir contemplar a glória de Deus e por ela sermos transformados. Então, para que sejamos assim, essa tal carta, quem nos ler identifique os aspectos de Cristo, suas características, sua essência, sua voz. É isso que nós temos que buscar, é isso que nós temos que nos tornar, essa carta, escrita pelo próprio Deus. Para nós, esse mistério do Espírito, através da graça do Senhor, é que vai fazer com que a gente possa contemplar a glória de Deus. E é isso que nós temos que buscar. Lá em Colossenses, no capítulo 1, no versículo 27,
A palavra diz assim, ó, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo é a esperança da glória, e Cristo em nós, Cristo vive em nós. Nós temos que crer nisso. A esperança da glória está em nós. Aleluia. Então, nessa noite nós temos que Cristo em nós é a esperança da glória, ou seja, nós somos a esperança da manifestação da glória de Deus nesses dias. Nós somos essas cartas. Nós temos que crer nisso. Nós que vamos manifestar a esperança, o amor é através de nós. Nós não podemos deixar que o inimigo roube isso dos nossos corações, das nossas mentes. Nós temos que ter esse entendimento. Vamos pensar que cartas estão lendo em nós. Quais são as cartas que estão lendo em nós? Fecha o teu olho aí e vai pensando, que carta? Qual carta que eu sou? Que carta sou eu? Uma carta amassada? Uma carta rabiscada? Com informações contraditórias? Rasurada? Essa carta, é isso que você está enxergando nessa noite? Porque se for isso, ou é uma carta coerente, coesa, uma carta bem escrita, que demonstra quem é o nosso Cristo. Que carta que você está aí pensando que você é? Porque se for uma carta amassada, rabiscada, com informações contraditórias e rasurada, o Senhor reescreve essa carta nessa noite. O Senhor reescreve isso, Ele tem poder para isso, mas nós temos que estar com o coração aberto, nós temos que estar com os ouvidos e ouvir a palavra do Senhor, ouvir que Ele é santo, 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 bom em todo tempo, e dar abertura para que o Espírito de Deus possa mudar sim essa carta, e nos transformar nessa carta coerente, coesa, para manifestar a glória de Deus. Nós temos que dar essa liberdade para o Espírito. No contemplar a Deus, pelo livre acesso que temos, Ele nos transforma, e nos possibilita de sermos instrumentos de transformação. É isso que o Senhor espera de mim e de você. Ser instrumentos de transformação, por sermos cartas escritas por Ele mesmo. Então, contemplar, é uma coisa tão tremenda, porque contemplar é você olhar, a gente viu lá que os israelitas não podiam nem olhar para Deus, e hoje Ele chama eu e você para contemplar a presença dEle, contemplar essa presença, buscar a face de Cristo. É isso que o Senhor está nos convidando nessa noite, buscar a face dEle em todo o tempo, em toda a situação, para sermos instrumentos, para sermos transformados, e a partir disso, sermos instrumentos de transformação. Quando a gente contempla o Senhor, o que é isso, falar, essa palavra é tão diferente até, bonita de falar, mas o que é? É quando a gente observa o Senhor com atenção. Sabe quando você está numa aula e o assunto te interessa muito, e você presta muita atenção naquele assunto, porque você não quer perder nada? É isso que é contemplar o Senhor. É prestar muita atenção no que Ele faz. É prestar muita atenção no que Ele é. É prestar muita atenção em como Ele age, no que Ele pensa. Às vezes a gente não se atenta àquilo que o Senhor é, àquilo que Ele faz, a forma como Ele se comporta,
Contemplar é conhecer o Senhor, e a gente sabe que na Bíblia conhecer não é olhar e falar, conheço aquele cara ali. Não. É relacionar-se intimamente. Aleluia. Conhecer na Bíblia é relacionar-se intimamente com Ele. É ter uma vida com Ele no secreto. Mesmo que seja só entrar lá, né? Essa semana a pastora até falou isso. Seja só entrar lá e não falar nada. Mas, como no Pai Nosso, cadê o Renan? Que o Renan pregou outro dia. É entender que o Pai está no secreto. O Pai está no secreto. Quando você entra lá, você já está em processo de contemplação. É isso, é ter um tempo com o Senhor. Não é só a gente vir num culto no domingo. Não é só falar, eu sou da igreja. Muito bom que você é da igreja, mas não é só isso. Contemplar vai além disso. Contemplar é deixar a água sair do tornozelo e é mergulhar nessas águas em grande profundidade. Contemplar é entender mais quem o Senhor é, buscar mais sobre quem Ele é, porque daí a glória dele é revelada. E sabe o que acontece quando a glória é revelada? O nosso rosto brilha como o de Moisés. Aleluia. Só que as pessoas não vão temer. Sabe por que elas não vão temer? Porque o Senhor habita em você, diferente daquela época. O Senhor habita em você. Então, contemplar é ser liberto de nós mesmos pelo Senhor. É quando Ele mata aquilo que tem de pior dentro de nós. Contemplar é quando Ele anula tudo de pior, tudo de ruim que está dentro de nós. Tudo que a gente quer fazer para satisfazer os nossos desejos. É isso que é contemplar. Contemplar é quando a gente dá a caneta para Ele e Ele mesmo escreve. E eu não escrevo mais nada. Eu liberto-me de mim, né? Como aquele louvor também diz. Senhor, liberta-me de mim. Já ouviram esse louvor? Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. É isso. É dar a caneta para Ele e falar, Senhor, pode escrever. Pode me escrever, porque eu não sou mais a Marisa, mas agora eu sou uma carta viva. Aleluia. Uma carta viva, porque não há mais véu. Não há mais véu. Você acessa Ele livremente, viu, Tiago? É só acessar o Senhor. Aleluia. Você acessa livremente ao Senhor. Flávio, você acessa livremente ao Senhor. Em todo o tempo. Todo o tempo. Nós somos um lugar de habitação. Ele não te visita mais. Aleluia. Ele não te visita, não. Ele não vem de vez em quando. Não, Ele mora em nós. Aleluia. Ele mora em nós. Ele está em nós. Nós somos achados nele em todo o tempo. O Espírito do Senhor vive em nós. O Espírito do Senhor vive em nós. Mas você crê nisso? Porque se a gente não crê nisso, de nada adiantou a gente vir aqui, ficar o dia inteiro tentando pedir para o Senhor revelar uma palavra. De nada adiantou se você não crê nisso, você sair da sua casa e vir aqui, você só gastou seu tempo. Nós só gastamos o nosso tempo, nós precisamos crer nisso. Nós precisamos crer nisso. E para finalizar, a gente quer ler o versículo 17 e 18 de novo com você, daí eu vou passar para o Jean para ele finalizar a palavra. Porque, olha só, ora, este Senhor é o Espírito, com letra maiúscula. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Aleluia. Você é livre. Você é livre, porque aonde está este Espírito, aí há liberdade. No lugar onde o Espírito vive, há liberdade. Em todos nós, com o rosto, já não mais como de Moisés. Por quê? Para que a glória dele se manifeste. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho, olhando para o Senhor como se Ele fosse o nosso espelho, até que a gente veja o Senhor em nós mesmos.
a glória do Senhor, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, ou seja, há níveis de melhora para nós. A gente não vai ficar no mesmo lugar, nós vamos alcançando de glória em glória, cada dia melhores, cada dia mais carta viva, cada dia mais parecida com Ele, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Amém? Você crê nisso? Você crê? Glórias a Deus, porque hoje o Senhor quer reescrever a nossa carta, a nossa não, né? A carta dele, porque nós somos uma carta dele. Primeiro a gente tem que dar legalidade para ele escrever, entrega a caneta para ele escrever. Amém? Eu vou passar para o Gia finalizar essa palavra. Amados, assim, eu queria repetir isso novamente, que não há mais o véu foi rasgado. Nós temos livre acesso ao nosso Pai. Nós temos um Pai que nos adotou. Nós somos filhos amados do Senhor, e Ele habita em nós. Nós temos que ter a plena certeza, crer verdadeiramente, que nós não somos um lugar de visitação. O Senhor não nos visita que nem aquele aleijado na beira daquele lago, no tanque de Betesda, né? Não, esperando, não, o Senhor vive, Ele habita dentro de nós, Ele habita dentro de você, e nós temos que crer nisso, nós temos que ter plena certeza, que nós não somos mais um lugar de visitação, mas sim de habitação do Senhor. Nós não podemos deixar que isso seja roubado das nossas vidas. Hoje o Senhor, Ele quer apagar mesmo, Ele quer transformar essa carta, Ele quer reescrever a nossa história. Uma nova história o Senhor tem para mim e para você. O Senhor tem essa história, que essa história vai se cumprir permanentemente. É uma vida eterna que Ele prometeu para mim e para você. E nós temos que crer nisso. Ele quer apagar certas coisas, Ele vai apagar e reescrever a nossa história. Mas nós temos que ter plena consciência. E o que é ter plena consciência? Nós falamos aqui que tudo isso, a palavra do Senhor, ela é pregada, ela é ministrada todos os domingos, nas quintas-feiras, nas células. Mas não é só isso. Não é só isso. Contemplar a face do Senhor, buscar a face do Senhor, é muito mais profundo. Nós temos que mudar a nossa mente. Nós temos que mudar a nossa mente. Não só através dos cultos, não das palavras. Não, a palavra é viva e eficaz, ela tem poder, ela muda cenários, ela muda vidas, o Senhor muda vidas. Mas não é só de domingo e de quinta-feira. É em todo o tempo nós temos que buscar a contemplar o Senhor. No nosso secreto, no nosso trabalho, na nossa família. Nós temos que buscar a presença de Deus em todo o tempo. Porque Ele vai reescrever uma nova história. Ele vai ter uma nova folha nessa carta. É uma nova folha que Ele coloca nas nossas vidas para reescrever. Mas nós temos que crer. Nós temos que agir. Nós temos que nos mover para que isso aconteça. Então, hoje Ele pode apagar tudo que escrevemos errado. Ele pode fazer isso. Ele tem poder para fazer isso. Ou até usar essa nova folha, colocar uma nova folha nessa carta. Ele quer escrever essa carta, Ele quer essa nova história em nós, uma história com Ele, uma história com o Senhor. Ele quer isso, e nós queremos? Eu quero essa nova história, eu quero ser uma carta viva de Cristo verdadeiramente. Eu quero que a minha alma morra, minha carne morra, e que o Espírito que mora vivifique em todo o tempo. Nós temos que crer nisso. Então, é uma palavra que
Nós, hoje assim, foi um dia que nós ficamos o dia inteiro, né, pensando nessa palavra, ministrando, assim, essa palavra, ruminando, né, essa palavra, para que possa fazer, para que nós possamos ser verdadeiras cartas vivas, ser esse evangelho do Senhor, essas boas novas, a qual Ele sonhou para mim e para você. Então, eu queria que você se colocasse em pé, nessa noite. Nós já estamos encerrando, foi assim, foi tão, o dia inteiro hoje, a palavra pode até ter sido ministrada em pouco tempo, mas eu sei que o Senhor está nesse lugar, porque nós estamos aqui reunidos, e nós somos templos do Espírito, nós estamos aqui reunidos, e nós declaramos aqui que nós queremos ser cartas vivas, nós declaramos nessa noite. Então, você que quer ser uma carta viva, que tem uma história, uma nova história, uma folha nova aí, nessa carta, eu queria convidar que você viesse aqui para frente, para o Senhor, nesse ato de fé, quando eu me coloco aqui na frente, para falar assim: Senhor, eu quero ter a minha história escrita pelo Senhor, eu entrego a caneta da minha vida nas tuas mãos, escreve a tua história, eu não quero mais escrever. Eu queria te convidar a vir aqui na frente, para a gente orar, porque a nossa vida vai ser escrita por Ele, não é por homens, não é por igreja, não é pelo próprio Deus, é o próprio Deus que vai escrever a nossa história. Os planos do Senhor vão se cumprir nas nossas vidas, mas nós temos que nos mover, nós temos que agir, nós temos que abrir os nossos corações, deixar cair toda a nossa carne, os nossos sentimentos, nosso orgulho. Nós temos que buscar o caráter de Cristo. Então, os planos do Senhor vão se cumprir. Eu creio no agir, porque nós vamos ver como Ele vê, como o Senhor vê, contemplar a presença dEle, para que nós possamos ver como o Senhor vê, com o coração de Cristo, com o caráter de Cristo. O véu foi rasgado, e nós temos livre acesso a esse Pai. Você tem livre acesso ao Senhor nessa noite, para buscar a presença dEle, para buscar a face do Senhor. Oh Pai, abaixa a tua cabeça e comece a clamar para o Senhor, para que Ele possa escrever nessa hora. Pai, nós nos colocamos aqui nessa noite, Senhor, através da tua palavra, e nós apresentamos as nossas vidas, Senhor, essas cartas, Senhor, muitas vezes amassadas, rasgadas, rasuradas. Oh Pai, mas nós cremos em Ti. Nós cremos, Pai, no Teu agir, nós cremos no Teu mover, e nós nos colocamos aqui para que o Senhor possa, sim, Pai, corrigir essa carta. Passa um errorex nessa hora, Pai amado, e corrige. Se for necessário, Pai amado, faça uma nova carta, escreve de novo, Pai amado, faz de novo nas nossas vidas, Senhor. Nós nos rendemos aqui nessa noite, através da Tua palavra, Pai amado, que o Teu agir e o Teu mover possa tomar conta das nossas vidas. Oh Pai, nós temos aqui, Senhor, não mais a lei, mas a Tua graça, Pai amado, tomando lugar. O Teu Espírito, Pai amado, que está aqui. Pai, nosso coração de carne vai se render diante de Ti nessa noite, e clamamos, Pai amado, que o Senhor escreva uma nova história nas nossas vidas, Senhor. Uma história de perdão, uma história de redenção para a Tua palavra, redenção a Teu caráter, Pai amado, Teu caráter em nós. Nós queremos buscar a Tua face nessa noite, ó Senhor, e que uma nova história, Pai, seja escrita, uma nova carta, Pai amado, que a partir de hoje nós possamos, Pai, manifestar e olhar com os Teus olhos todas as situações das nossas vidas, todas as pessoas ao nosso redor, Pai amado, possamos olhar, sim, Pai, com os Teus olhos. Oh Jesus, Jesus, Jesus,
O Senhor que nos deu livre acesso, Senhor, e que vive e reina nas nossas vidas. Nós te pedimos essa noite, vem, 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 e faz de novo, Pai amado. Escreve de novo a nova história, Pai amado. Pai, nos perdoe, Pai amado, por tudo, muitas vezes, ter amassado essa carta, por ter rasurado, por ter colocado rabiscos, Senhor, que não são de Ti. Ai, nós te pedimos essa noite, reescreve essa carta, reescreve a nova história, a nossa história, Pai amado. Nós nos rendemos a Ti nessa noite. Jesus, nós queremos ver a Tua presença, contemplar a Tua face em todo o tempo. É isso que nós estamos colocando aqui diante de Ti, Pai amado. Ai, Senhor, toma conta das nossas vidas, Pai. Que nós possamos manifestar, sim, Pai amado, na Tua glória. Sim, sim, sermos transformados, Senhor, nessa noite, Pai amado, para podermos transformar, sermos instrumentos nas Tuas mãos, ó Pai. É isso que nós nos colocamos aqui nessa noite, ó Senhor. Maranata, a hora vem, abre os céus e olhe nessa hora, passeia no meio do Teu povo, dos Teus filhos, Senhor. Não somos mais servos, mas somos Teus filhos, Senhor. E nos colocamos diante de Ti, para termos uma nova história, para reescrever uma nova carta, uma carta que vem de Ti, Senhor. Ai, Pai, é assim que os filhos se colocam diante de Ti, que nós nos colocamos diante de Ti e Te pedimos, faz de novo, faz de novo, faz de novo, ó Senhor, por favor, ouve o nosso clamor nessa noite. Vem, vem, Maranata, a hora vem, Maranata, a hora vem. É assim, Pai amado, com esse coração de carne, que o Senhor possa reescrever essa nova carta nas nossas vidas, que nós Te pedimos, clamamos e cremos em Ti, cremos, Senhor, na Tua escrita, nós cremos, Pai, no Teu agir, nós cremos no Teu poder, Pai amado. Nós contemplamos a Tua face nessa noite e Te agradecemos e Te pedimos, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. E quem crê que tem uma nova história, está sendo transformado nessa noite, declara, em nome do Senhor Jesus. Mais uma vez, em nome. Aleluia, pode glorificar o Senhor. Nós somos transformados. Nós estamos com cartas novas, escritas pela mão do Senhor nessa noite. Eu creio no Teu agir, Senhor. Muito obrigado. Obrigado.